A pré-eclâmpsia afeta de 5 a 10% das gestações em todo o mundo, sendo a principal causa de morte materna e também de crianças. E a informação, gente, é fundamental para que mulheres tratem o quanto antes a doença hipertensiva, da gravidez. E para levar ainda mais conhecimento, mais informação para você que nos acompanha, é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Carla Iaconelli. Ela é ginecologista e vai trazer as informações para a gente. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia. Doutora, vamos começar com a definição. O que é a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, para que a gente possa alinhar, com quem está nos acompanhando. O que é essa doença? A gente pode chamar de doença? Sim, é uma alteração que acontece durante a gestação relacionada ao desenvolvimento da placenta. E nós sabemos que isso tem um fundo muito importante relacionado com a clínica da paciente. Então, a paciente que tem maiores riscos de desenvolver a eclâmpsia, que leva à pressão alta e grandes riscos no desfecho da gestação, ela está relacionada à idade materna. Então, pacientes com mais de 35 anos ou pacientes muito jovens também, com menos de 20 anos, tem risco, menos de 18. Então, gestações na adolescência tem risco de eclâmpsia também. Obesidade, pressão alta já, antes da gestação, diabetes, alterações como síndrome metabólica, tudo isso está relacionado a maior risco de eclâmpsia. E em que momento da gestação pode surgir? Existe ali um período? É no comecinho dessa gestação? É mais para o final? Quando que ela normalmente se desenvolve? Bom, a gestação que vai desenrolar para um quadro de eclâmpsia, ela desde o início, desde as 12 semanas, ela já pode ter esse direcionamento. Mas a gente tem muita dificuldade e a gente tem algumas maneiras de diagnosticar precocemente. Uma das maneiras é a realização do Doppler, de artérias uterinas na 12ª semana e alguns exames de sangue que são marcadores, que podem dizer que se você tem uma predição maior de desenvolver a doença no final da gravidez. E o acompanhamento, o surgimento de edema, nos membros inferiores, o aumento da pressão, alterações da urina, do volume, aumenta a proteína eliminada pela urina. Então, tem alguns sinais que a gente tem que ficar esperto, principalmente nas mulheres de risco. Doutora, e quais os principais riscos para a mãe e também para o bebê? Olha, as mães, elas correm um grande risco, porque a eclâmpsia, ela pode chegar numa apresentação que chama síndrome HELP, que está relacionada até a convulsões, Então, ela é uma doença que pode trazer muitas consequências maternas e está relacionada até a morte materna e fetal. O bebê pode sofrer consequências, de sofrimento fetal mesmo, dentro da barriga. Então, o pré-natal de mulheres de risco deve ser um pré-natal assim, muito bem feito, com bastante atenção nesse ponto de eclâmpsia, e a gestante deve estar informada que qualquer alteração de pressão, ganho muito grande de peso em pouco tempo, pode ser relacionado a edema, inchaço. Então, a gestante tem que estar muito atenta aos sinais do seu corpo. Fora que pode ter dores também abdominais fortes. A própria gravidez, ela dá desconfortos e dores, Mas existe um tipo de dor muito forte relacionado à eclâmpsia, que o médico deve informar, se ela está apresentando. Dor de cabeça, principalmente atrás, occipital, que a gente fala aqui atrás, da nuca, também é um sinal importante. E o acompanhamento sempre, doutora? Porque desde ali que descobriu essa gravidez, então, realmente fazer esse acompanhamento parece até meio redundante e a gente falar sobre isso, mas é preciso bater nessa tecla, desse acompanhamento para saber se essa gestante, se essa mulher tem
um risco maior de desenvolver a doença ou não, para realmente evitar problemas para ela e para essa criança. Sim, estar grávida, estar gestante ou desejar estar grávida e gestante, né? Até a gestação começa até antes da gravidez, porque a mulher tem que se preparar, tem que estar com IMC, né? Que é o peso adequado para a altura, tem que estar com metabolismo em dia, tem que ter uma avaliação pré-gestacional para tomar os suplementos necessários para que a gestação ocorra da melhor forma possível. Então, é uma responsabilidade muito grande e é uma fase muito bonita da vida, é uma fase muito especial, onde essa gestante deve se cuidar e procurar ajuda com profissionais que possam levá-la, né, pelo melhor caminho possível. Doutora Carla, e a questão do histórico familiar também é um ponto que essa mulher deve observar com mais cuidado ainda? Se já, ou de repente, se há casos ou se há hipertensos, enfim, isso influencia no desenvolvimento? Influencia porque imagina que essa gestante, né, ela foi gerada, né, no ventre de sua mãe, que por sua vez podia já ter esses históricos, e ela carrega esses genes. Então, sempre quando tem um histórico familiar, nós temos que ficar mais atentos aos sinais e sintomas que nós vamos apresentar. E mesmo, assim, os hábitos são muito importantes. Então, se os pais, né, você aprende a se alimentar, a escolha dos alimentos e do estilo de vida vem muito dos nossos pais. Então, essa é uma grande responsabilidade também. Então, saber que se você não está ensinando para sua filha uma alimentação saudável, hábitos de vida, atividade física, muito provavelmente ela pode ter alguma alteração durante a gravidez e pode ser até ruim para os seus netos. Então, ensine suas filhas, seus filhos, uma boa alimentação desde o início, desde que eles estão dentro da sua barriga, para evitar esse tipo de problema. Um processo literalmente, né? Para a gente encerrar, doutora, eu queria que você reforçasse mais uma vez o tratamento para essa mulher que de repente foi diagnosticada com eclâmpsia e quais são os principais cuidados que essa gestante deve ter para evitar maiores problemas. Bom, a gente falou desde o início da vida, né, a prevenção. Agora, quando acontece mesmo, né, que é uma urgência, a eclâmpsia, ela deve procurar um serviço de pronto atendimento em obstetrícia, porque é necessário que se faça tratamentos específicos, até com drogas endovenosas, para diminuir o risco de uma complicação como as convulsões, né? E muitas vezes o parto deve ser realizado em urgência. A pressão deve ser controlada com medicações específicas, né, para gestantes. Então, na suspeita, procurar um serviço de saúde e na urgência de algum evento agudo, procurar um pronto atendimento em obstetrícia para receber o tratamento o mais rápido possível, porque isso pode salvar a sua vida e do seu bebê. Perfeito, doutora. E a gente recebeu uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Luana de Campinas, ela fala o seguinte: depois do bebê nascer, o que pode acontecer à mãe que teve pré-eclâmpsia? A mãe deve ser monitorada durante pelo menos uma semana, porque existe também o risco da pré-eclâmpsia tardia, né, após o parto. Então, essa pressão tem que ser monitorada e também o estado clínico, né, da paciente por pelo menos uma semana. Ótimo, tá aí então, Luana, a resposta para a sua questão, que com certeza ajudou também outras pessoas que estão nos acompanhando. Doutora, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, essas orientações, essas informações que fazem diferença. Como a gente falou no começo, informação é tudo, né? Quando a gente sabe do que se trata, sabe que de repente tem algum sintoma, você rapidamente é diagnosticado porque você procura ajuda. Então isso faz total diferença. Muito obrigada, ótimo dia. Obrigada. Nós conversamos então sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia com a ginecologista, a doutora Carla Iaconelli, que sempre está aqui com a gente compartilhando tanto conhecimento e que assunto importante, né? Então você já sabe, você pode ver e rever no nosso canal do YouTube, está aparecendo o endereço aí na tela para você e você pode também compartilhar essa informação.